Fala galera bonita do canal Leis Trânsito, hoje é quinta-feira, dia de aula teórica. E para dar uma quebrada no clima, eu resolvi pegar um desafio que eu vi hoje na internet, mais precisamente no grupo Mestres do Trânsito, na página do Facebook Mestres do Trânsito, que tem dado bastante polêmica lá. E eu chamo vocês à tela para poder mostrar e debater com vocês aí esse desafio. Vem comigo! Bora então aqui na tela com vocês. O desafio é este, colocar aqui uma interseção em T, com 3 veículos numerados aqui, veículo 1, aqui o veículo 2 e aqui o veículo 3. E a pergunta foi, de quem é a preferência? Gente, a primeira coisa que a gente tem que atentar num caso desse é se a questão está perguntando preferência ou prioridade. Preferência está lá no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, inciso 3, nas alíneas A, B e C. Prioridade também está no artigo 29, nos incisos 6, 7 e 8, falando aí de veículos prestadores de serviço de utilidade pública, que é o 8 aqui, né? Ambulância, bombeiro, polícia, que é o 7, e tem também o 6, que se refere aos veículos precedidos de batedores. Então percebam que aqui na figura não tem nenhum veículo aqui em situação de prioridade. Não tem polícia, não tem bombeiro, não tem ambulância, não tem veículo precedido de batedores e nem veículo prestador de serviço de utilidade pública. Então realmente não trata de prioridade de passagem, pode descartar isso aqui. A questão realmente está voltada para preferência. Aí vem, preferência fala onde? Artigo 29, inciso 3. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Vejam que eu coloquei em caixa alta e bem destacado para vocês aqui, que o artigo 29, inciso 3, que fala da preferência, ele se refere a local não sinalizado. Se existe sinalização regulamentadora, percebam aqui uma placa de dê a preferência, e aqui também uma placa que daqui a pouco a gente vai falar dela, portanto não há que se falar em preferência. A pergunta não está condizendo com a imagem. E o que diz o artigo 90 do Código de Trânsito Brasileiro? Eu coloquei artigo 90 porque não serão aplicadas sanções previstas neste código por inobservância à sinalização quando essa for insuficiente ou incorreta. Percebam, que placa é essa aqui? A daqui tudo bem, deu para ver aqui que é um triângulozinho de cabeça para baixo, é a placa de dê a preferência, a R2. Consequentemente, esse veículo aqui, o veículo 1, ele tem que parar para dar preferência para os veículos que transitam lá na transversal. Mas e essa placa aqui? Que placa é essa? Também é um triângulo, dessa vez ele está na posição normal, né? Ele não está de ponta cabeça. E dentro desse triângulo tem uma setinha apontando para frente e uma apontando para o lado, que significa o quê? Que esse veículo 2 pode seguir em frente ou virar à direita. Agora me falem. Essa placa de seguir em frente ou à direita, ela é colocada dentro desse triângulo, dentro desse formato de placa? Claro que não. Ela deveria ser uma placa em formato circular, que é o padrão das placas de regulamentação. Então o que eles fizeram? Fizeram uma mistureba aqui, colocaram uma sinalização incorreta. Nesse caso, não teria como aplicar qualquer sanção em um desses veículos, caso ele não respeitasse a passagem do outro. Tudo leva a crer que quiseram misturar aqui a placa de dê preferência com a placa de sentido a ser seguido por esse veículo, né? Seguir em frente ou à direita, misturaram as duas, colocaram numa só. Foi uma forma até econômica, né? de sinalizar, mas não é a forma adequada. Portanto, o artigo 90, ele deve ser observado, inclusive em concordância com o nosso amigo Célio, lá do CFC Valadares, lá da cidade de Divinópolis. Um abraço, grande estudioso aí também no assunto, gosta muito de debater a respeito. Lendo todos os comentários lá no desafio, eu vi que o dele deu parecer em relação ao artigo 90 aí, e um parecer muito feliz. Mas enfim, vamos então desconsiderar essa lambança aqui, né, de quem colocou essa placa aqui que não existe, desconsidera ela, tá? Esquece essa placa. Vamos considerar só essa placa aqui, que é para o veículo 1. Sendo assim, a gente vai então aplicar o artigo 29, que é o que trata da preferência. Vamos tentar aplicá-la aqui dentro do que sobrou aqui para a gente. O veículo 1 já tem que parar mesmo por causa da placa. Sinalização regulamentando para ele que ele ceda a preferência. Entre o veículo 2, que está aqui, e o veículo 3, que está aqui, como que a gente aplicaria esse artigo 29? Vamos ver. No inciso A diz, no inciso não, na linha A diz, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, percebam aqui rodovia,
aquele que estiver circulando por ela vai ter a preferência. Aqui não tem rodovia, tá? Se tivesse rodovia, teria que estar especificado. Rodovia, mas não está, então esquece. A linha A não é aplicada. A linha B, no caso de rotatória, que também não é o caso. Percebo que aqui não tem rotatória, então a B também está eliminada. E na C, nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Não tem como, porque aqui estão um de frente para o outro. Então, como é que eu vou saber quem está à direita dele? Quem está à direita desse veículo 3 aqui? Não tem ninguém aqui, nem tem via, certo? E quem está à direita aqui do 2? Seria o 1, mas ele já parou, porque já tem a placa de D preferência para ir lá. A preferência aqui ela deve ser definida entre o veículo 2 e o veículo 3. E se vocês perceberem, nenhuma das três alíneas podem ser aplicadas entre esses dois veículos, o 2 ou o 3. Portanto, mais uma vez, a pergunta elaborada não condiz com o desenho, não tem aplicabilidade do artigo 29 aqui dentro. Então vamos para um outro recurso que o Código de Trânsito nos dá, que é o artigo 38, parágrafo único, que diz que durante a manobra de mudança de direção, percebam que a regra aqui é regra de mudança de direção e não regra de preferência, conforme a questão pede. O condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas e veículos que transitem em sentido contrário, pela pista da qual vai sair. Muito bem, quem vai mudar de direção, então, deve ceder passagem para veículos que transitem em sentido contrário. Esse veículo 3 vai mudar de direção. A setinha aqui mostra isso, ó. A intenção dele é entrar aqui. Então, ele deve ceder passagem para quem vem em sentido contrário. Nesse caso, é o veículo 2. Respeitadas as normas de preferência de passagem. Percebam que o parágrafo único não pode se sobrepor ao artigo 29, que aqui diz respeitadas as normas de preferência de passagem. Mas nós já observamos o artigo 29 primeiro, e percebemos que não tem aplicabilidade aqui dentro, então pulamos aí para o recurso que nós temos no artigo 38, parágrafo único, que é o que vai nos definir aqui quem deve esperar e quem deve passar. Então, veículo 1, para porque tem placa regulamentando que ele ceda preferência. Entre o 2 e o 3 não tem definição de regra quanto à preferência, porque o artigo 29 não pode ser aplicado. Mas usando um terceiro e último recurso, nós aplicamos aí o 38, parágrafo único, que diz que o veículo que vai mudar de direção, no caso o veículo 3, deve ceder passagem para quem vem em sentido contrário. Então, nesse caso, vai passar o veículo 2, depois o veículo 3 e, por último, o veículo 1. Então é isso, galera. Só justificando aqui que a pergunta, o desafio, ele não tem como ser solucionado levando em conta a forma que foi elaborado. Ele pergunta de quem é preferência e, como vocês puderam perceber, não tem como aplicar ali regra de preferência. E desconsiderando aí o erro da sinalização, que foi colocado no artigo 90, e levando em conta o artigo 38, parágrafo 1º, a gente achou então a solução para a situação. Mas qualquer pessoa que ouse responder de quem é a preferência entre esses três veículos, certamente vai estar se equivocando, porque nessa situação não tem como aplicar regra de preferência. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Um abraço, até a próxima!